Então, agora nesse nosso novo bloco, nós continuamos conversando com o professor doutor e pós-doutor Marcelo da Costa Pinto Neves. Então, a gente estava falando há pouco sobre essa tensão entre Hidra e Hércules, entre os princípios e as regras, ou essa relação de complementariedade. E aí eu deixei a seguinte pergunta para o Marcelo: será que existem princípios, será que existem valores universais, eternos, que sempre existiram e sempre irão existir? Ou a cultura do ser humano é capaz de modificar e modificar profundamente cada um desses princípios, ao ponto de o que é um princípio hoje ser considerado um preconceito amanhã, não é? Ou pior do que isso, se eu concordo, eu chamo de princípio. Faço isso porque é uma questão de princípios. Se eu discordo, eu chamo de preconceito. Fala um pouquinho sobre isso, Marcelo. A ideia de princípios, quer dizer, como ela se desenvolve moralmente, tem muito a ver com uma experiência do Estado moderno, da sociedade moderna. Quer dizer, você não pode pensar em princípios nos termos como nós temos liberdade, igualdade, dignidade humana. Quer dizer, antes da modernidade, porque a noção de escravidão, a noção... tudo isso era legitimado. Os grandes filósofos da antiguidade justificavam a escravidão e justificavam a servidão. Então nós não tínhamos essa noção de princípio no sentido moderno. Há certos resquícios dos princípios modernos, alguma coisa do cristianismo mais primitivo, e ainda aparecem alguns elementos. Mas ainda, como diz o Gaucher, que ele falou, um professor francês, sobre a revolução dos direitos humanos, ele diz que isso aí é bem localizado com os processos revolucionários modernos, principalmente na experiência americana e francesa. E isso se irradiou pelo mundo, se irradiou, e nós hoje temos a experiência do Estado Constitucional, onde os princípios têm relevância. Mas isso depende de uma experiência histórica, e nós não podemos pensar em algo ahistórico. É uma invenção, como diz o Le Fon, uma invenção democrática. Então, nesse sentido, é algo da sociedade moderna. Além disso, nós temos que observar que os princípios, como eles são porosos, eles são muito mais abertos nesse sentido, muito mais flexíveis. Os princípios, eles se amoldam a situações diversas. Então, o que é um princípio, aplicação do princípio da não discriminação no momento histórico, pode levar a algo que é inconcebível em outro momento histórico. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde não havia nenhuma regra específica na Constituição, o debate sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, recentemente, foi 5-4. 4 ministros disseram que não havia o que aplicar de princípio da discriminação, o princípio da igualdade, porque era competência estadual. 10 estados proibiam, mas 5 votaram a favor. Então você vê uma porosidade, 5-4, uma situação. Mas se você pensar, essa decisão fosse há 20 anos atrás, talvez fosse 9-0 contra. Claro. Quer dizer, então isso decorre de que os princípios são muito maleáveis e eles podem se alocar para justificar soluções diversas. Então, na verdade, falar de algo estático, universal, sobre princípios, me parece sempre problemático e sempre criticável, na minha perspectiva. Aí eu te pergunto o seguinte: aqui no Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao casamento e à proteção do Estado ao casamento, ele enfrentou uma norma que dizia que essa união, para efeito de proteção do Estado, está escrito na Constituição, era entre homem e mulher. Mas aí o Supremo, a Constituição a Constituição brasileira é de 5 de outubro de 88 e fala homem e mulher. Mas a leitura do Supremo Tribunal Federal, com base em princípios, foi no sentido de que não era bem assim. Era possível interpretar a norma para além do que estava escrito, homem e mulher. Como você pensa essa atividade demiúrgica do Supremo Tribunal Federal, essa criação de direito com base em princípios, muitas vezes contrário àquilo que está escrito?
na norma? Eu diria a interpretação necessariamente não deve ser literal, mas a maioria no voto, a maioria do Supremo, trabalhou muito vagamente sobre princípios que, por exemplo, não discriminação, liberdade de escolha, autonomia de que eu caso com quem eu quero. Mas se fosse só isso, você teria problemas de também legalizar o casamento com a mãe. E a norma infraconstitucional que proíbe com o incesto seria: eu poderia casar com minha irmã. Se fosse só esse princípio, também a gente teria que outros casos... Hoje foi registrada a possibilidade de 3 mulheres, elas estão tá na internet agora, poderem, as 3 mulheres brasileiras também realizarem uma espécie de casamento, né? Sei. Primeiro vamos para a decisão, porque esse ainda é mais complexo. Na decisão, eu acho que quem teve um voto mais prudente na forma, eu acho que foi o próprio Lewandowski, que ele disse: não está previsto, porque você tem uma regra ali. Mas, por analogia, como a família monoparental e a união heteroafetiva, juntando esses 2 elementos, a gente pode dizer que a ratio legis poderia incluir aquilo. Mas foi eu entendo, muito mais cuidadosa do que você simplesmente afirmar que há uma liberdade para casar com quem quiser, porque você vai ter que, nesse caso, ser consequente para declarar tudo que restringe certos tipos de possibilidade de casamento, como o incesto. Você teria que dizer que também é inconstitucional. O argumento não fazia restrições, e aí eu penso, é uma situação difícil dessa solução, uma solução difícil. Eu penso que o sentido normativo modifica muito com o tempo e as interpretações variam. Acho que a fundamentação, justificação do Supremo foi frágil, porque tinha regras na Constituição. Não é como nos Estados Unidos, que não havia regras na Constituição. Então, o voto que eu penso mais plausível foi aquele que apontou mais para a interpretação analógica e não para a vagueza dos princípios, porque as consequências disso, da forma que está posta, seriam, de certa maneira, desastrosas se a gente fosse consequente. Quanto ao que eles chamam hoje de poliamor, evidentemente, eu acho difícil encontrar um elemento de fundamentação constitucional, mas o fato é que nós temos uma mudança de práticas e está havendo muitas relações que eles chamam poliamorosas. Eu já participei de um debate. Quer dizer, quanto à questão moral, eu vejo com uma certa tolerância qualquer situação. A questão do enquadramento jurídico é que você teria que modificar profundamente os conceitos. Mas, Hélio, eu acredito que o direito, na sua transformação temporal, semiótica, de sentido, ele deixa aberto, somente o direito constitucional, como uma experiência americana, mudanças imensas de coisas que no passado seriam totalmente... A Constituição americana não sofreu praticamente emendas relevantes por anos, e houve modificação profunda das práticas, por exemplo, no caso da segregação. Já em 54 se modificou a jurisprudência, depois veio a legislação da ação afirmativa. Então, há uma possibilidade de transformação que nós, na nossa experiência histórica do momento, nós não temos condições de averiguar com as novas gerações de juízes se isso não poderá também encontrar um novo argumento de natureza constitucional. Está entendendo? Em Portugal, um professor bastante conhecido, fui aluno dele, Paulo Otero. É um homem brilhante, mas fez uma questão em uma prova sobre esse tema que provocou muita polêmica no Estado português. Foi mais ou menos a seguinte: ele partia do pressuposto de que o casamento, porque Portugal também vem aprovando isso, essa perspectiva, é fundado em uma questão de aproximação afetiva, não é? Então, dizia ele, se o casamento é fundado em aproximação afetiva, ele fez uma questão na prova dizendo, olha, seria possível, a pessoa pode ter uma aproximação afetiva com outro ser humano, mas também pode ter uma aproximação afetiva com um animal, com um cachorro, por exemplo, não é? E os animais também têm direitos,
os animais também possuem direitos. Aí ele indagava: defenda, letra A constitucionalidade do casamento, de uma união afetiva entre um homem e um animal irracional, porque o homem também é um animal. Porque às vezes nós partimos do pressuposto que nós não somos animais. Temos uma visão de nós mesmos acima do que talvez merecêssemos ter. O homem também é um animal racional. Então, defenda a constitucionalidade disso. E por outro lado, letra B, defenda a inconstitucionalidade disso. E isso provocou em Portugal muita reação, por encontrar nessa perspectiva algo que não deveria ser abordado na universidade. E aí tem limites. A universidade ela deve ter no que diz respeito à argumentação jurídica, pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade, ela deve ter limites precisos, ou qualquer assunto pode ser objeto de debate na universidade, com respeito. O respeito, você pode ter liberdade acadêmica, até porque essas hipóteses que são, muitas vezes, ultrapassam nossos limites de argumento tradicional, é um exercício para o aluno, é um exercício argumentativo. E o direito depende muito disso, você ter capacidade argumentativa. Você veja que na pergunta ele diz: se for só aproximação afetiva suficiente, ele pergunta, ele faz uma forma de mostrar. Se a gente amplia os termos, ele quer mostrar o seguinte: se a gente usa apenas isso, temos que justificar qualquer aproximação afetiva para o outro, ele quer dizer que esse conceito, ele talvez estivesse dizendo o oposto. É muito frágil, porque você, se for nesse caminho, você poderia também justificar. Então, mesmo que ele não estivesse sustentando, ele queria provocar a capacidade argumentativa de observar os caminhos, talvez até para uma crítica às soluções da corte, mostrando que os fundamentos são limitados. Se eles fossem corretos, você teria que ser consequente até admitir a relação com os animais. Então, a forma, um exercício de crítica à própria argumentação, justificação que às vezes as cortes dão sem reflexão, está entendendo? Sem a própria questão da pedofilia, que pode estar em nível infraconstitucional, poderia também ser questionada nesse caso, quer dizer, se não seria inconstitucional proibi-la, está entendendo? Considerando que eu também posso ter uma aproximação afetiva, ninguém impede que haja, recíproco até, sociedades pré-modernas isso não era problema. Então, na sociedade brasileira mesmo era comum casar com meninas de 12, 13 anos. Era no início do século, não havia problema. Então a questão é que o juiz constitucional, quando ele dá uma decisão, para que a decisão dele não fique algo aberto, ele tem que ter mais precisão argumentativa. Para esse caso eu decido assim porque tem essas características, mas se você joga algo muito vago na sua justificativa, você pode, sem perceber, estar ampliando a noção naquele momento histórico, quando não há as condições, em hipótese alguma ainda, de você, dentro do nosso contexto português brasileiro, admitir um casamento com o animal. Você abre uma forma de dizer, mas seu argumento leva a isso. Quer dizer, o professor Otero, eu acho que ele estava querendo mostrar como, às vezes, o fundamento é insuficiente, porque fica muito vago, numa principiologia muito aberta, está entendendo? Trabalhando com isso, a corrupção, talvez na Alemanha a corrupção tenha uma reação muito forte, não é aceita. Mas o brasileiro nem sempre tem a mesma perspectiva em tudo do alemão. Há uma distância cultural, e quando eu coloco uma distância cultural, não é no sentido de admirar toda a cultura germânica e dizer que tudo que tem na cultura brasileira é ruim. Não, há uma distância cultural. Então, a corrupção no Brasil, ela, de alguma maneira, ela existe de uma forma muito peculiar. O brasileiro não tem uma reação tão forte à corrupção. No seguinte sentido, muitas vezes na área tributária, uma pessoa não paga os seus tributos ao Estado, e o brasileiro que é assalariado, que paga muitos tributos ao Estado, ele se sente como que vingado. Olha, eu não estou podendo pagar para o Estado, mas aquele grande empresário não está pagando e nada acontece com ele. E tanto ele, digamos assim, aceita isso razoavelmente, que se aquele mesmo empresário tiver um show de um grande cantor e tiver um camarote, ele vai ao camarote, não é, daquele empresário, mesmo sabendo que há um processo, um grande processo contra ele de lavagem de dinheiro ou coisa parecida.
corrupção sistêmica. Uma vez você colocou que é mais seguro, muitas vezes, em um país como o Brasil, agir segundo o ilícito, e mais perigoso agir segundo a atividade ilícita. Fala um pouco sobre o que são os sobrecidadãos e os subcidadãos. Quer dizer, existem cidadãos que podem ter direitos plenos, mas não têm tantos deveres assim. Não há essa equiparidade, direito-dever. Aquela ideia do casal Tanabás. Existe o dever fundamental. Ao lado dos direitos fundamentais, precisam existir os deveres fundamentais. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que a questão da corrupção, eu não concentraria tanto na identidade cultural, porque são muito porosas, mas eu diria assim, o processo de desenvolvimento da sociedade moderna com a colonização levou que certas condições sociais de exclusão e de privilégio nas colônias, tudo isso, com o tempo, na formação do Estado Nacional, em diversas culturas, como países também da África que foram sofrer dominação colonial, como o Egito, em países daqui da América do Sul, como o Peru, como o México, Argentina, onde a corrupção não é eventual, não é operativa, porque a corrupção operativa, eventual, ela existe em toda parte. É aquela corrupção que o político faz, mas ele faz bem feito, ninguém descobre, passou e aquilo está resolvido. O problema é que quando a corrupção está muito presente, que ela sai do plano da mera comunicação e passa a ocupar nossas expectativas. Então a expectativa nossa é a seguinte, quando você tem um nível de corrupção estrutural sistêmica. Eu agindo assim, provavelmente eu não vou sofrer nenhuma punição. Aí já está no plano da expectativa, não é puramente eu fazer. Enquanto a pessoa começa a dizer, às vezes no nosso contexto, que se eu agir corretamente eu posso sofrer, ser assassinado. Isso você pode ver em filmes como Tropa de Elite, na polícia, quem fosse a favor da lei estava com mais dificuldade. Então, nesse tipo de situação, onde o peso que o direito, o Luhmann dizia, é um alívio para expectativas. Quando isso não é alívio, você não ser corrupto e cumprir a lei é difícil. Nesses contextos, você tem corrupção sistêmica. No Brasil, em certas áreas de licitação, de relação do poder público com o poder privado, na relação também da certas práticas policiais, principalmente em certos estados, isso ocorre como corrupção sistêmica, estrutural, já é a expectativa. Se você não fizer, vai ter uma dificuldade, vai correr perigo. Então, essa é a corrupção sistêmica, que eu diria que não existe em países como a Alemanha, como os países escandinavos, mesmo os Estados Unidos, com todo o alto nível de corrupção, não ocorre nesse nível de se a coisa ocorrer e se apresentar, a pessoa que estiver do lado certo vai ter grande dificuldade, porque a tendência é que aquele vai sofrer as consequências. Então, não é sistêmica nada no nível que o Brasil pode ter. Então, isso seria a corrupção sistêmica. E aí eu vinculo essa questão a uma tendência que veio desde a história colonial brasileira e de outros países, de que você tem um grupo que é o chamado excluído tradicionalmente, o excluído que eu diria por baixo, que é o subcidadão, subincluído, que eu sustentei na minha tese. Até alguém usou aqui no Brasil essa terminologia, um colega nem me citou, até que ele usou o argumento, mas isso é interessante. E eu, quando falei de subcidadania, a pessoa não tem acesso aos direitos básicos, mas ela muitas vezes sofre restrições rigorosas da prática policial. Então, muitos se encontram numa situação de subcidadania, mas isso está vinculado a que alguns são sobrecidadãos, são excluídos por cima. O sistema não tem força de se impor a eles, não pela previsão legal, formal, e às vezes não por uma decisão judicial, que às vezes pode ser rigorosa, porque ele desaparece, ele consegue uma liminar determinada de um juiz e prejudica no tribunal, e aquela pessoa desaparece e não volta mais ao Brasil. Então, mesmo no caso limite, mas para chegar à condenação dessas pessoas há um processo também social, jurídico, de limitação. Então, o sobrecidadão é aquele que conta com a garantia da impunidade, e isso leva à corrupção sistêmica, porque ele sabe que provavelmente, com alta probabilidade, ele não será condenado, principalmente quando ele atinge o subcidadão. Se uma pessoa muito poderosa, como casos recentes no Brasil, que houve de filho de milionário, que atropelou pessoas e tudo, eles contam que em relação àquele, se ele talvez atropelasse
uma pessoa incluída, como o juiz Hélio Moreira, poderia ter uma consequência, mas ele sabe, se ele atropelar uma pessoa mais simples, subcidadã, ele não terá as consequências. Isso leva que se desenvolva a corrupção sistêmica. O que é a corrupção sistêmica? É que um código de uma área social, não é no sentido jurídico próprio, é que um código de uma área social, por exemplo, ter não ter da economia, se eu tenho mais, eu consigo bloquear a reprodução da licitude e ilicitude. Se eu tenho mais dinheiro, ou se eu tenho mais poder, eu consigo. Ou se eu tenho boa relação com a autoridade poderosa. Então, tudo isso vai bloqueando a reprodução consistente do direito, a legalidade e a constitucionalidade ficam prejudicados na prática jurídica, entendeu? Há um filósofo do direito pernambucano, que eu também respeito muito, Marcelo, que parte da seguinte ideia, que o que faz o Brasil funcionar é a corrupção. Então, essa cultura dominante de ilegalidade, ela tem vários aspectos negativos, mas se nós formos para o confronto contra a cultura dominante da ilegalidade, o Brasil corre o risco de deixar de funcionar. Note, ele não falou em 2015, ele já falava no início dos anos 90 sobre isso. E aí, será que a corrupção é maior do que o Brasil? E se o Brasil tentar lutar contra a corrupção, reduzi-la, isso pode inviabilizar o Brasil? Veja bem, o funcionar é relativo. Você pode pensar no funcionamento como relação do direito com a sociedade como um todo. Esse é um conceito sistêmico de funcionamento. Quando funciona, é a relação com a sociedade como um todo. Quando o sistema funciona para beneficiar apenas uma minoria, uma elite, em detrimento de outra, isso a gente pode falar que há um mau funcionamento. Então, numa sociedade complexa, um direito que responde apenas, quer dizer, a prática jurídica, não o direito como... Se a prática jurídica foge dos parâmetros de consistência legal e constitucional em detrimento de fatias da população em benefício de outras, isso mostra que há um limite no funcionamento e para a integração do Brasil também internacional. Então, não diria que o Brasil funciona por causa da corrupção. Eu digo que ele funciona mal por causa da corrupção e da exclusão social. Quer dizer, o funcionamento do direito, o funcionamento da máquina estatal é prejudicada pela corrupção. Agora, se a superação disso pode levar a crises fortes, com períodos que o Brasil possa ter colapsos e dificuldades, é natural, porque toda superação de mazelas sociais, de problemas desse tipo, ele leva a uma fase de desestruturação e de dificuldade e de risco também, porque é um risco. Mas acredito que a democracia e o Estado de Direito, elas supõem que a legalidade e a constitucionalidade sejam o padrão. E, nesse sentido, eu diria que a corrupção e a exclusão social, elas garantem um mau funcionamento de privilegiados, criando problemas sociais amplos, como alta criminalidade, nossa insegurança nas ruas, nosso medo de sair aqui à noite sem uma pessoa, um segurança, onde na Alemanha eu via o ministro Hasselmann indo para a ópera no metrô comigo, ministro da... Então a qualidade de vida, tudo isso no final para a população como um todo fica prejudicada por causa dessas práticas altamente corruptas e por ampla exclusão social. Mas aí vamos aprofundar. Com relação à polícia, por exemplo, se nós atribuíssemos à polícia brasileira os mesmos poderes que tem a polícia alemã, será que a polícia brasileira estaria preparada para possuir esses poderes, ou ela utilizaria esses poderes de uma maneira enviesada? Ou dito de outra forma, existem normas que não têm condições práticas de aplicação. E aí, o que fazer? Quer dizer, se a polícia, se tivesse os mesmos poderes, poderia desviar esses poderes. A justiça também. E todos os outros aspectos da nossa vida em sociedade. O que você pensa disso? Existem normas que são feitas para não serem aplicadas, como que acordos dilatórios. A gente coloca na Constituição imposto sobre grandes fortunas, nos termos da lei complementar.
dizer, na verdade, ninguém queria um imposto sobre grandes fortunas ao aprovar aquilo. Na verdade, se queria dar uma explicação a um determinado grupo, olha, colocamos na Constituição. Mas o outro grupo, majoritário, já se ressalva. Depende de lei complementar e essa não virá. Como exemplo, a questão da polícia, os poderes da polícia, a gente não poderia dar tantos poderes à polícia. A questão tributária, citei o IGF. E a figura dos acordos dilatórios. Normas sem condição prática de aplicação. Fala um pouquinho sobre isso. Aí é um lado simbólico da Constituição. A Constituição, ela teve vários dispositivos, normas que foram construídas sem nenhuma responsabilidade quanto à sua aplicação. Isso leva a um simbolismo constitucional. Porém, eu diria que a questão do Brasil não é tanto as reformas constitucionais, nova Constituição, é como você pode ter transformações no plano infraconstitucional para alcançar uma melhoria nessas áreas de aplicação do direito. E eu penso que, é claro, se você der na estrutura atual da polícia e civis poderes, o abuso pode ser muito grande. Mas vejam bem, se você criar novas formas de admissão, novos critérios, a própria Polícia Federal, você não encontra esses problemas de jeito nenhum da gravidade que você encontra na Polícia Civil de Rio e São Paulo, que tem muita prática criminosa. Você tendo o nível, a qualidade de profissional que você já tem na Polícia Federal, essa situação é muito mais reduzida. Então você teria que mudar a visão e dar estrutura, salários adequados, e principalmente o teste psicotécnico aí na polícia é fundamental. Na Alemanha é muito difícil entrar na polícia, porque o teste psicotécnico é rigorosíssimo. E no início, o primeiro nível de carreira, a polícia já ganha quase igual a um juiz estadual, então um cargo muito respeitado. Em New Haven, 80% tem curso superior da polícia, então nível de formação, estudou direitos humanos na faculdade, viveu com pessoas, a universidade é um ambiente civilizador, então toda essa estrutura leva a que a polícia sejam pessoas altamente informadas, que podem conversar com a gente sobre qualquer assunto. Então nós temos a polícia como um emprego que às vezes fica desconsiderado socialmente, porque as pessoas que vão são aquelas que não têm outra chance. Deveria ser o contrário. Quem ia para trabalhar no trem, trabalhar no trem na Alemanha, quem não passava na polícia. Quem ia trabalhar em outras profissões é porque não passava na polícia. Então, se nós criássemos um modelo mais ligado à administração e sem as grandes teorias constitucionais de resolver tudo com a Constituição, nós teríamos avanços muito maiores nessa área, entendeu? No próximo bloco eu quero falar sobre símbolos. A Marcelo falou sobre a Constituição simbólica, mas toda nação tem os seus símbolos. Eu queria falar sobre isso. O nosso símbolo aqui no Brasil, que, digamos assim, mais nos dá identidade, salvo engano, é o futebol, é o carnaval. E, salvo engano, nós somos, infelizmente, muito conhecidos por um certo ar de leniência, não é? De aceitação. Enquanto eu morei na Europa, eu percebia muito isso. Quando se dizia que era brasileiro, havia toda uma carga de se imaginar que esse não é tão trabalhador assim e coisa parecida. Então, os nossos símbolos nacionais, inclusive a Constituição, como é possível trabalhar com eles? Próximo bloco.